recebemos o ator Carlos Moreno. Tem uma história de respeito na publicidade brasileira, uma história de respeito na arte, no teatro brasileiro. Carlos, quando a gente mostrou um pouco da sua ligação com a Bombril, ligação com a publicidade e tudo mais, o fato de um ator ficar tão identificado, não tem aquela história, por exemplo, de você ir para o teatro e as pessoas, quem sabe, já fazer uma relação direta com, é o rapaz do Bombril. Isso te atrapalha, te incomoda? Olha, eu vou ser bem honesto com você. Teve um período que me incomodou, depois de uns 10 anos de comercial, porque nunca ninguém esperou que fosse fazer tanto sucesso. Nem eu, nem a Bombril, nem o Washington, ninguém. Então, no começo, assim, eu fiz uma campanha que foi para o ar, era para acabar ali. Aí fez um sucesso tão grande que me chamaram para fazer um contrato de exclusividade por um ano. Depois mais um, e foi renovando, e durou esse tempo todo. Então, assim, lá pelo 10º ano, 8º ano, eu também era jovem, a gente tem umas ideias meio ilusórias. Não, eu tenho que parar porque isso está prejudicando minha carreira de ator, eu tenho que ser reconhecido pelo meu trabalho de ator. E aí os meus colegas, tenho colegas muito bacanas, meus amigos, atores, atrizes, eles falavam: Carlinhos, para, todo mundo me chama de Carlinhos, tá? Pode me chamar também. Carlinhos, para com essa mania, porque você está fazendo um trabalho super legal, é um trabalho de ator, sabe? Tem uma qualidade absurda e... Impactante. Não, e às vezes a gente é obrigado a fazer algum trabalho que não gosta, que não acredita, porque tem o leite do filho, né? A escola, o aluguel, né? Então, para e faz. E aí eu comecei a ver por esse lado. Quer dizer, nos últimos anos, por uma questão contratual, para uma negociação, a Bombril está patrocinando os meus espetáculos. Mas até que isso se oficializasse, era um patrocínio meio... Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu moro bem, enfim, cuido dos meus pais, enfim, mas eu não tenho uma vida muito de ostentação. Sim. Então, assim, a minha sobrevivência sempre esteve garantida. Então, com o excedente, eu poderia conseguir produzir os meus espetáculos. Sim. E aí é a chance que você tem de fazer aquilo que você realmente gosta, acredita, dar a cara para bater, acertar, errar, sem se preocupar que tem conta para pagar, né? Então, assim, o trabalho da Bombril, claro que não tem como, é o que as pessoas conhecem do meu trabalho de ator, porque 30 anos, vai para o Brasil inteiro, pela televisão, é o que as pessoas conhecem. E não tem mal nenhum então, nisso. mas assim, a minha carreira ficou muito focada aqui em São Paulo, né? O resto do trabalho de ator. Então, tem umas pessoas que acompanham a minha carreira. Agora, quando eu viajo com o espetáculo, o que acontece? Claro que é um cartão de visita. Claro. Eu vou divulgar, a pessoa, é o cara da Bombril, eu vou lá ver a peça dele. No primeiro momento pode acontecer isso, mas depois eu sempre acho que ela vai ver que ali tem um trabalho de ator, um espetáculo bem cuidado, enfim. O Ricardo de Vila Velha, ele pergunta assim: quem que é a sua referência na arte de atuar? Nossa, tem muitas referências, mas nesse lado mais de humor, eu gosto muito dos atores ainda de cinema mudo, sabe, que o Charlie Chaplin, o Buster Keaton, o Harold Lloyd, e dos comediantes brasileiros dessa época também, da época da chanchada, né, das comédias da Atlântida, o Oscarito, o Grande Otelo, enfim, que tem um humor que é ao mesmo tempo ingênuo, ao mesmo tempo um pouquinho sacana, enfim. E o que eu acho mais legal é de ficar nesse equilíbrio muito sutil do que é engraçado e do que é dramático, porque... Mazzaropi, por exemplo? Mazzaropi também, porque por um lado você pode rir daquilo, mas tem uma verdade tão grande, tem uma humanidade ali, sabe, que você se pega, assim, te emociona, ao mesmo tempo que te diverte, te emociona. Sabe, as coisas do Chaplin, por exemplo, que eram muito engraçadas, mas tinha uma fragilidade naquele vagabundo, né, que era a característica dele, enfim.
questões e perguntas pelo tribuna@redevida.com.br. Vamos lá, Paulo. Convido você a participar, reforço o e-mail tribuna@redevida.com.br. Nessa noite que recebemos Carlos Moreno. A pergunta é do Randolph, ele mora em Goiânia, e ele pergunta se a credibilidade que transmitia, na verdade não é uma pergunta, ele fala, a credibilidade que transmitia nos intervalos comerciais da TV definitivamente influenciou muitas pessoas Brasil afora. Você ainda sente isso do público nas ruas? Aquilo que você fala é sagrado? Uau, nossa, é realmente uma grande responsabilidade. Isso é fato. Alguns anos atrás fizeram uma pesquisa e eu estava incluído, quer dizer, o personagem da Bombril estava incluído entre, apesar de ser um personagem de ficção, ele estava incluído entre as personalidades brasileiras que passavam maior credibilidade. E daí, como as pessoas às vezes confundem ator e personagem, então eu tenho meio que uma responsabilidade, né, de cultivar isso. Cultivar isso. Claro. Mas, assim, eu sou um ser humano, como falível, como todo mundo. Então, eu tenho uma vida tranquila, mas eu acho que as pessoas me abordam com muito carinho por causa dessa... Tudo claro, eu pego carona no personagem, sabe? Na simpatia dele, o afeto que as pessoas têm, a credibilidade, né, que as pessoas associam ao personagem. Eu acho que assim, acho que eu não preciso fazer tamanho esforço para não corresponder à expectativa das pessoas. Ó, é uma noite de matar a saudade. Vamos matar a saudade mais um pouquinho. Vamos lá. Euclides. A Silvia. Sim, Silvia. Venha cá. Duvido que você saiba a diferença entre claro e escuro. Fácil. De dia é claro e de noite é escuro. Explique-se melhor. Explique-se melhor. Já sei. Agora está claro, certo? Certo. E agora está escuro. É. Tá bom, pode acender a luz. Por que, Silvia? Você tem medo de escuro? Nunca. Lógico que não. Eu nunca tive medo de escuro. E daí se tivesse? Não tem nada demais ter medo de escuro. É super normal. É. Tá bom, mas da Uma vez eu te pego, Euclides. não me imita. E tem telespectador dizendo assim, saudades do Euclides do Rá-Tim-Bum. Oh, que bom, eu também tenho saudades, também tenho. Adorava fazer esse trabalho, adorava. Foi uma fase muito boa da TV Cultura, que teve o Rá-Tim-Bum. De muita criatividade, né? Que também marcou história, né? Sim, nossa, teve o Rá-Tim-Bum, depois teve o Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Gloob Gloob, enfim, foi uma época que se produzia muito e programas que até hoje são valiosos, né? Porque são programas didáticos. E novamente a gente volta a tocar na mesma tecla. Coisas boas marcam a história. É verdade. Né? Esses programas marcaram a história, marcaram gerações e até hoje a gente fala e todo mundo sabe do que se trata. Tem alguém perguntando uma curiosidade, se por acaso você chegou a trabalhar em banco, porque tem um amigo dela que jura, de pé junto, que você trabalhou em banco. Você trabalhou em banco? Olha, desculpe, mas eu nunca trabalhei em banco. Pronto, então tá. As histórias que já ouvi a meu próprio respeito, muito engraçadas. De Juazeiro do Norte. Desculpa, eu não teria o menor problema se eu tivesse trabalhado no banco, não estou escondendo nada. Eu acho bacanérrimo, mas eu não trabalhei, desculpa.
A Anitta, de Juazeiro do Norte, diz assim: toda a caracterização que víamos nos comerciais é uma herança do teatro. Um pouco daquilo que você mais gostava de fazer no trabalho, que colocava leite em casa. É assim? Leite em casa, gosto por aquilo que a gente faz? Nossa, que filosófico. Eu acho que, claro, quando você consegue, né, ter a sua sobrevivência garantida, fazendo aquilo que te realiza, que trabalho dá trabalho dá trabalho para todo mundo, não é? Enfim, às vezes é difícil, trabalho de ator, enfim, às vezes você não consegue fazer aquilo, transmitir aquilo que você está querendo para o personagem, enfim. Todo trabalho tem as suas dificuldades, mas pelo menos assim, quando você fica gratificado pelo resultado, pelo retorno do teu trabalho, é claro que é maravilhoso. E eu acho, olha, de novo eu vou parecer demagógico, mas eu insisto nisso. Eu acho que todo trabalho é bacana, quer dizer, eu acho assim, se você é um padeiro e você faz aquele pão com muito amor, carinho, você vai ter que acordar às 4 horas da manhã, às 5 horas, 3 horas da manhã para fazer o pão. de bom humor, né? Porque mas sabe, se está de mau humor também atrapalha o pão. Pois é, mas aí assim, você ter prazer de que você está fazendo um pão muito bacana, que aquilo vai alimentar as pessoas, sabe? Você tem que ter orgulho do que você faz. Aqui ao lado da Rede Vida tem um restaurante pequeno aqui na esquina e tem um senhorzinho que já está lá, eu acho que há uns 60 anos. E nesses dias ele me contou que ele diz assim: eu chego aqui às 7 da manhã para falar com as hortaliças, com o alface. E eu digo assim: alface, fica bonito para o dia de... Mas contando com uma pureza e com uma verdade. Eu disse, pronto, mais do que qualquer manual que vai dizer sobre realização pessoal, sobre trabalho com dignidade, a alegria de ver um garçom e que se sente profundamente realizado e importante na sua missão. Lindo, 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 é isso mesmo. Quando a gente fala de TV Rá-Tim-Bum, a gente fala de programas de qualidade, mas também assim, matando a saudade um pouco, programa Viva ou Gordo na Rede Globo, você participou também? Eu fiz 1 ano. Nossa, tudo que eu penso na minha vida já faz muito tempo. Foi em 83, eu fiquei lá 1 ano no programa do Jô, fazia um quadro junto com ele e o Paulo Silvino. Esse era o quadro que eu fazia com o Jô. Eu fazia uns outros quadros aí com outros atores, outras atrizes. A gente resgatou vários momentos da história da televisão e também no desejo de te fazer assim, algumas perguntas da realidade atual, do nosso dia a dia. O humor hoje na televisão, o humor hoje no teatro. Sua avaliação? Nossa, saia justa. Olha, quando você me perguntou quais são as minhas referências, eu acho que já ficou um pouco claro o tipo de humor que eu gosto de fazer e o que eu gosto de assistir, né? É uma coisa complicada, assim, tem muitos humoristas hoje que parece assim, claro que tudo tem gente muito boa, né? Mas tem gente assim, às vezes parece assim, o que está me parece assim, aquele aluno que se destaca porque é um engraçadinho da sala de aula, sabe? De repente já pode ser humorista. Eu acho que não é bem assim, sabe? Eu acho chato falar isso. Não tem nada de chato, é a sua opinião. É a minha opinião, mas é que eu não quero desmerecer o trabalho das pessoas. Eu acho que é muito... Eu acho assim, o humorista, né? Eu acho que você tem que ter a capacidade de rir de si mesmo e eu acho que tem que ter uma humanidade no trabalho, né? Porque a vida já é uma desgraça, sabe? Eu acho que tem assim, essa coisa da tragédia e da comédia. A vida, se você olhar, é muito trágica. Então você ser capaz de transcender isso e levar um pouco de graça, alívio para as pessoas e rir das coisas, rir das situações. Então eu acho assim, quando você pega muito pesado, com uma crueldade, sabe, eu acho muito fácil você tá, de certa forma é um bullying, sabe? Já que essa palavra agora está na moda, sabe, você fazer bullying, para você fazer graça, você precisa fazer bullying com os defeitos, com as deficiências das pessoas. Desculpe, não me agrada isso. Claríssimo, claríssimo, todos entendemos. Vamos a mais perguntas de telespectadores, tribuna@redevida.com.br. Paulo. Quem quer saber é a Jaqueline, de Lages, Santa Catarina, se pergunta, a gente falou muitos nomes, Mazzaropi, Grande Otelo, ela está perguntando se dentre os seus nomes preferidos está o de Costinha, que também ficou, nos anos 80 também participou de alguns comerciais, mais ou menos no mesmo formato que o seu, uma bancada. Não.
Não, tá bom. Ele fez. É que tem uma versão. Teve um comercial que o Costinha fez para uma coisa lotérica do Rio de Janeiro, de raspadinha. E daí tem uma filmagem assim, off, que fizeram, que escorre pela internet, que é um absurdo, que uma coisa, né, meio imitando o Garoto Bombril. É muito engraçado. Mas tem uma coisa assim, mesmo o Costinha, a Dercy Gonçalves, meu Deus do céu, eram mais desbocados, mas tem lá uma ingenuidade. Exatamente, isso uma malícia ingênua, uma ingenuidade maliciosa. Eles ficavam nesse limite, enfim, era muito engraçado, muito engraçado. Eu queria novamente tocar no assunto da peça, dia, horário, local. Então, nós estamos no Teatro Eva Herz, aqui em São Paulo. Ele fica ali na Livraria Cultura, dentro da livraria, no Conjunto Nacional. Para todo mundo que está assistindo, nós queremos viajar, é caro viajar com espetáculo pelo Brasil, mas a gente quer viajar, quem sabe um dia a gente chega na sua cidade. Mas por enquanto a gente está fazendo aqui em São Paulo, sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. É livre, pode levar desde a sua avó até o seu filho, enfim, todo mundo se diverte e é muito bom a gente ouvir o que as pessoas têm para dizer, adolescentes, enfim. Então, eu convido vocês, as pessoas dizem que saem muito felizes do espetáculo e eu, pode ter certeza, fico muito feliz quando as pessoas vão lá assistir. O Paulo agora vai anunciar o vencedor da noite, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas quem a produção escolheu para ganhar de presente os 3 lenços de Leila Navarro. Vamos lá, Paulo. Nossa, são 3 mulheres que ganharam os lenços, apesar da Leila falar que os homens podiam participar. A grande maioria das moças aqui que enviou enviou um e-mail pedindo o lenço, então a produção escolheu Mariana Gomes, que mora em Brasília, a Gabriela de Presidente Prudente e a Alice Costa de Blumenau, Santa Catarina. É isso. Eu tinha falado que seria para uma única pessoa, mas então nós vamos dividir, né? Um lenço para cada pessoa, é isso. 3 presentes então, e é isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Elídio Fortaleza, de Fortaleza, no Ceará. O Elídio diz assim: se teve prazer na sua carreira, sem dúvida nenhuma, mas em tudo que você fez, o que é que não te deu prazer? Nossa, o que não me deu prazer? Acho que pergunta difícil. Claro que deu alguma coisa, mas eu me lembro, assim, teve trabalhos muito mais que ficaram mais marcados. Isso eu estou falando de teatro. Tem alguma coisa que ainda você não fez e você diz, não, mas eu preciso ainda realizar isso? Tem, claro. O que você quer fazer? Muita coisa em teatro, com certeza. Sempre que você está fazendo esse trabalho, esse parece melhor, sabe? Mas aí você tem que continuar, então você sempre tem que estar procurando coisas novas. Isso mobiliza a vida, enfim. Para alguém que está começando, por exemplo, ou para alguém que está com desejo, está nos acompanhando agora, sei lá, do Mato Grosso, tem gente nos acompanhando de Manaus, do Rio Grande do Sul, de repente esse alguém está dizendo, eu acho que quero isso para a minha vida, teatro. Tem algum conselho que esse alguém precisa saber e essa é a noite desse coração aberto, dessa mente aberta? Eu acho que tem que realmente acreditar no seu instinto, né? Mas para ser um ator de verdade, você precisa estudar muito, sempre, a vida inteira, cada personagem, e é um aprendizado gostoso, porque cada personagem novo que você faz é como se você começa do zero, né? E quando você pesquisa para fazer aquele personagem, você acaba descobrindo coisas a seu próprio respeito, é quase uma terapia, você acaba descobrindo coisas a seu próprio respeito e acaba tendo uma compreensão maior do que é o ser humano. E é difícil, você tem que estar sempre se dedicando, enfim, mas o resultado é bom, vale a pena. Ator vale a pena. Carlos Moreno, Carlinhos,
Obrigado por ter vindo. Nossa, obrigado por a partilhar você, um pouco obrigado. da sua história. Obrigado por incentivar tanta gente por esse Brasil afora para acreditar no valor da arte, da cultura. Com certeza. Obrigado. Nossa, obrigado você, obrigado para os seus ouvintes, para a equipe que me tratou com o maior carinho. Obrigado mesmo. Esse foi o Tribuna Independente, uma opção inteligente na sua noite. Amanhã, a partir das 8h30 da noite, eu vou estar aqui de volta pela Rede Vida. Nós vamos falar sobre mitos e verdades da menopausa e vamos também falar sobre desaposentadoria com o especialista em direito previdenciário, Dr. João Alexandre. Eu agora convido você a continuar pela Rede Vida com o Jornal da Vida e logo em seguida a novela que tem tocado o coração e emocionado muitos brasileiros, a novela Os Imigrantes. Fica na paz, amanhã aproveite bem o seu dia. Tchau, tchau. Amigo!